Olá, pessoal! Hoje na nossa aula nós vamos falar de dois assuntos, tá? Para a gente fechar o nosso conteúdo do primeiro bimestre: RRT e direitos autorais. Então, esse primeiro vídeo vai ser sobre RRT e o segundo sobre direitos autorais. Então, o que é o RRT? Acho que a maioria de vocês já deve saber. É o nosso registro de responsabilidade técnica. Então, ele vai ser um documento que comprova que qualquer atividade de arquitetura e urbanismo, ela tem um responsável técnico habilitado e que ele está numa situação regular perante o Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Então, esses registros, eles ficam todos no Sistema de Informação e Comunicação do CAL, que é o SICAL, que eu já falei para vocês. Então, lá fica um acervo técnico do arquiteto com todas as atividades que ele realizou durante sua vida profissional. Então, uma proteção tanto para o arquiteto como também para as pessoas que estão contratando esses profissionais. E é uma responsabilidade do arquiteto, né, que ele faça esse RT. Então, o arquiteto urbanista, ele vai fazer esse registro para qualquer uma das atividades que ele realizar de arquitetura e urbanismo, de qualquer um dos grupos que nós já vimos também, projeto, execução, gestão, assim por diante. Então, no RRT, o que acontece? Eu só posso ter eu só posso ter mais de uma atividade no mesmo registro se essa atividade for do mesmo grupo. Então, por exemplo, eu, arquiteta, fui lá, fiz o projeto arquitetônico, o projeto de interiores e a execução de uma residência, tá? O projeto arquitetônico e o projeto de interiores, eles são do mesmo grupo de atividades, que são os dois do grupo projeto. A execução da obra, ela é de outro grupo, que é o grupo execução. Então, nesse caso, o que eu vou fazer? Vou gerar um RRT para as atividades de projeto e um RRT para as atividades de execução. E pago os dois RRTs, beleza? Então, todos os arquitetos e urbanistas que forem responsáveis por essas atividades, eles devem gerar os seus RRTs. Então, se nesse trabalho que eu fiz, né, nessa residência, eu trabalhei em parceria com outros arquitetos, os outros arquitetos também devem gerar os mesmos dois RRTs, se eles também foram responsáveis por essa atividade. Depois eu vou explicar um pouquinho melhor como que faz isso. E o RRT, ele sempre tem que ser efetuado antes do grupo execução, tá? Ou, né, depois que a gente termina a atividade dos demais grupos. Então, como que a gente faz, né, para preencher o registro lá no SICAL? A gente tem o registro inicial, que é quando a gente vai solicitar um novo registro, ou a gente pode, se for preciso, retificar um registro que nós já fizemos. No caso de retificar, por alguma informação que poderia estar incorreta, algo que precisa alterar, a gente não precisa apagar novamente o registro, tá? E aí, então, a gente tem alguns tipos de registros disponíveis lá para escolher quando a gente vai fazer o nosso novo registro. Começando pelo registro simples, esse é o que a gente mais usa. O registro simples dá para a gente registrar qualquer atividade de arquitetura e urbanismo, tá? De qualquer grupo, só seguindo aquela regra, tá? Posso registrar mais de uma atividade desde que ela esteja no mesmo grupo, tranquilo? Aí a gente tem uma modalidade de RRT que é chamado de múltiplo mensal. Esse RRT, ele permite que a gente registre uma mesma atividade técnica que foi realizada várias vezes no mesmo mês, que pode até estar vinculada a contratantes diferentes em um único registro, mas ele só permite isso para alguns tipos de atividades, que são essas aqui, ó. Então, por exemplo, eu sou uma arquiteta que trabalho bastante com perícia de obras. E aí, durante um mês lá, eu fiz 5 perícias para 5 clientes diferentes. Quando acaba o mês, né? Vamos supor agora, o mês de março acabou,
No final de março, eu vou lá e faço o RRT das 5 atividades que, né, dos 5 perícias que eu fiz durante aquele mês em um RRT só, tá? Por quê? Essas atividades que vocês estão vendo aqui, elas são atividades que o arquiteto pode fazer várias no mês. Então, daí eles dão essa facilidade de você pagar um RRT só, né, e registrar várias vezes a mesma atividade, tá? Tem que ser a mesma. Depois aqui a gente tem o RRT mínimo. O mínimo ele serve somente para a gente registrar as atividades do grupo projeto e ou execução e ou atividades especiais para edificações de até 70 metros quadrados. Então, nesse caso, eu posso registrar atividades desses 3 grupos diferentes no mesmo RRT. Depois a gente tem o RRT derivado. Esse vocês nunca vão usar, porque ele serve para os arquitetos e urbanistas que eram registrados no CREA antes, para que eles tragam esses registros para o CAL. Então, o arquiteto que registrou sua atividade lá na ART antes de 2012, ele vai transpor essa atividade só para ficar registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo que ele fez aquela atividade. Então, uma forma de complementar o acervo técnico do arquiteto. E a última modalidade que a gente tem é o RRT social, que ele é destinado às habitações de interesse social ou às famílias de baixa renda. Ele também permite que a gente coloque atividades dos 3 grupos, projeto, execução e atividades especiais, em um mesmo RRT, né? Desde que seja realizada para um único contratante, pessoa jurídica, ou mais de um contratante, pessoa física. Ele pode ser vinculado a um único endereço de um conjunto habitacional ou a uma edificação residencial multifamiliar, né, ou até 100 endereços de edificações unifamiliares que tenham uma área de até 100 metros quadrados, tá? Dentro do mesmo município. Então, a gente tem aquelas cinco opções de RRT e a gente também tem 2 formas de participação. Eu tenho a participação individual, né, quando o único arquiteto assume a responsabilidade por aquele serviço, e eu tenho em equipe, que é quando mais de um profissional realiza a mesma atividade de arquitetura e urbanismo, que daí cada arquiteto deve fazer o seu RRT. A gente tem também a questão do RRT extemporâneo, que é quando o RRT ele está fora do prazo. Então, no grupo execução, o prazo é o início da atividade, o início da obra. E nos demais grupos é no término da atividade. Então, se eu já comecei uma obra, o CAL foi lá, fiscalizou, viu que estava sem RRT, me notificou, eu vou ter que fazer um RRT extemporâneo. E daí eu tenho que justificar o porquê que eu fiz fora do prazo, tá? Então gera todo um transtorno. Eu também tenho a questão do RRT de atividade no exterior. Esse registro ele é facultativo. Então vamos supor que eu fui e fiz uma obra, um projeto, alguma coisa em outro país. Para eu fazer isso, eu tenho que me registrar lá, pagar, né, para trabalhar pelo conselho desse país. Então vai estar tudo regularizado lá. Mas se eu quero que isso apareça no meu acervo técnico do CAL, eu posso registrar ele também. Tá? Nesse caso, eu vou pagar 3 vezes a taxa de RRT para fazer o requerimento e para efetivar mais uma taxa de RRT. E aí, quando a gente, né, fez lá o nosso registro, belezinha, lá no site do CAL, tem algumas situações que a gente também precisa saber aqui. Quando a atividade ela foi integralmente concluída ou ela foi interrompida, a gente precisa dar baixa nessa atividade. E isso é obrigatório se for do grupo execução. Tá? Por que é obrigatório? Porque eu estou dizendo que a partir daquele momento eu não sou mais responsável por aquela obra. Então, qualquer coisa que acontecer naquela obra não vai ser mais minha responsabilidade, beleza? No caso, o cancelamento, ele só vai ser feito
se eu fiz o RRT e aquela atividade não aconteceu. Então, vamos supor que eu fiz um RRT de uma execução de obra e meu cliente desistiu de fazer essa obra. Aí eu vou lá e cancelo o RRT. E se o CAL descobrir que tem alguma coisa de errado no meu RRT e que é uma informação que não pode ser retificada, ele pode anular o meu registro, tá? Então, a gente tem essas três situações. E o CAL, ele não analisa todos os registros que a gente faz. Os registros normais, eles só são analisados se, por acaso, houver alguma denúncia, algum problema. Ele analisa os RRTs derivado, extemporâneo e de atividade no exterior. Por quê? Nesses três tipos de registros tem que haver uma verificação documental. Então, por isso que eles fazem a análise. E a gente tem um tipo de RRT que é um pouquinho diferente, que bastante arquitetos nem sabem que existe, que é o RRT de desempenho de cargo ou função técnica. Então, qualquer empresa que preste algum serviço de arquitetura e urbanismo, ela precisa ter pelo menos um profissional arquiteto e urbanista que vá exercer essas atividades, que tenha essa função. Então, esse profissional, ele vai solicitar um RRT simples e ele vai escolher lá no grupo gestão um RRT chamado de desempenho de cargo ou função técnica. Então, tanto para contratos de trabalho quanto para prestadores de serviço, é necessário que seja feito esse RRT, tá? Então, alguém, pelo menos uma pessoa dentro da empresa, tem que fazer esse RRT de desempenho de cargo ou função técnica. Para validar esse RRT, tem que comprovar que há um vínculo entre o responsável técnico e a pessoa jurídica. Pode ser um contrato social, pode ser a carteira de trabalho, tá? Então, é algo assim para proteger os arquitetos, para que as empresas que fazem essas funções tenham um profissional lá dentro exercendo essa função, tá? Se esse arquiteto ele for sair da empresa, ele tem que dar baixa nesse RRT, e aí se ele quiser sair, né, ele faz a solicitação dessa baixa, ou a empresa também pode fazer. E a partir do momento que esse arquiteto saiu, a empresa ela tem que colocar outro arquiteto no lugar, fazendo essa mesma função, tá bom? Então, todos esses registros que a gente vai fazendo lá no Cical, eles ficam guardadinhos e aí a gente tem lá um documento que a gente pode requisitar, que é a certidão de acervo técnico, onde tem todos os dados de todos os RRTs que já foram efetuados, que já foram dado baixa. Então, é um documento para comprovar as atividades registradas no CAL. Quando a gente tem um acervo técnico de pessoa jurídica, né, da empresa que está registrada no CAL, ele vai ser composto pelo acervo técnico de todos os arquitetos e urbanistas que estão vinculados a essa empresa por RRT de desempenho de cargo ou função técnica. Tá? Então, mesmo atividades que esses arquitetos fizeram num período em que eles não trabalhavam nessa empresa, por exemplo, continuam fazendo parte do acervo técnico da empresa, porque aqueles profissionais têm aquela experiência, tá ok? Então, o valor, né, da taxa está em torno de 90 e poucos reais. Quando a gente faz o registro, ele gera lá um boleto bancário com a tarja de rascunho. E esse primeiro ele gera o boleto bancário e o RRT com a tarja de rascunho. E esse primeiro RRT ele só tem validade com o comprovante de pagamento dele. Depois que passam os 3 dias, o RRT é dado baixa lá no boleto e daí gera o documento sem a tarja rascunho, o formulário definitivo. Então, esse daqui é o RRT, então vocês estão vendo aí, ó, é o RRT rascunho, né? Então, documento válido somente se acompanhado do comprovante de pagamento. E esse daqui depois é o RRT definitivo, quando a gente paga o boleto e ele dado baixa lá no CAL, beleza? Então,
aqui a gente finaliza essa parte de RRT e no próximo vídeo eu vou falar para vocês um pouquinho sobre... Oi, gente, fugiu a palavra. A gente vai falar um pouquinho sobre os direitos autorais, beleza? Então, até o próximo vídeo.